Olá, tudo bem? Eu sou o Joquil e esta é a história por trás da música. E hoje nós vamos falar de um dos maiores cantores, um dos maiores astros da música mundial. Certamente você vai gostar, tá? Por isso eu vou pedir a você para dar um like aí no nosso vídeo já antecipadamente e também pedir a você para se inscrever. Vai lá no botão de inscreva-se e dá um toque lá para se inscrever, porque tem muita coisa legal aí chegando para você e assim você já é avisado antecipadamente, ok? Sabe quem é esse cara? É o Roderick David Stewart. Já ouviu falar? Ele nasceu em 10 de janeiro de 1945 na cidade de Londres. Nada mais nada menos do que o Rod Stewart. Exatamente, ele nasceu numa época, a guerra estava comendo solta, rapaz, vê se pode. Ele nasceu exatamente no dia 1º dia 10 de janeiro e a guerra acabou em setembro, ou seja, nasceu em plena guerra, estava bicho pegando lá, a cidade quase toda destruída, tiro, porrada e bomba comendo a solta. Imagine se a família desse cara fosse aquela família que cheia de mimimi. Não vamos ter mais filho não. Essa guerra aí que não acaba nunca. Não sei o que vai ser da gente no futuro. Ainda bem que a dona Elsie e o seu Robert, os pais deles, né, porque eram 5 filhos, na realidade ele foi o único a nascer na cidade de Londres. Os outros eram tudo nascidos lá na Escócia, né? Eles não tiveram esse negócio de mimimi não, tocaram o barco para frente, encomendaram mais um filho e foi o que foi, né? Bom, aos 11 anos o Rod Stewart já estava tocando guitarra. Na realidade, lá na Inglaterra, né, a guitarra, eu imagino que tenha sido, deixa eu acertar o bigode aqui, tenha sido o violão. Porque violão é o que se aprende. Deixa eu tocar o óculos aqui, tá, por favor? Isso. Violão se aprende. Então, como eu estava falando, aos 11 anos ele já tocava e logo em seguida, no colégio, ele formou uma banda. Cara, já desde criança o moleque já estava correndo atrás, né? Foi o Cool Cats, o nome da banda, né? E essa banda acho que não demorou muito tempo e logo em seguida ele já teve que ir trabalhar. E ele foi fazer o quê? Ser estampador de camisa, silkscreen, fazer estampa de camisa de silkscreen, né? Beleza, trabalhou durante um tempo, mas acho que não estava muito bom. Ele acabou indo para o cemitério. Foi para o cemitério, cara. Foi para o cemitério, foi coveiro, foi enterrar gente morta. Claro, né? Porque vivo não se enterra, tem que enterrar morto. Então ele deve ter enterrado algumas pessoas lá. Né? Pois é, se estiver com ele um dia, pergunta como é que foi essa experiência. Tá? Bom, e aí o que acontece? Ele tocando e tal, aprendeu também a tocar gaita e ele foi tocar pelas ruas da cidade, né? Pela praça, as praças lá de Londres lá e tal, e ganhou o nome de Busker. Esse é um apelido que é dado para quem toca nas praças, né? Aí depois ele evoluiu um pouquinho mais e passou a tocar. Foi promovido, passou a tocar nos trens, ônibus, metrô, e aí mudou o nome para Buskin, foi promovido, né? E nesse negócio aí também ele acabou se envolvendo no negócio de um protesto contra a arma nuclear, foi preso, o cara também já participava desses negócios tudo. E aí, esse negócio de viagem, de trem, toca lá, ele viajou por vários países da Europa e foi parar na Espanha, só que na Espanha acho que não gostaram muito da música dele não, cara. Prenderam ele lá e mandaram de volta para Londres, né? Mandaram de volta para a Inglaterra. Aí chegando na Inglaterra de volta, né? Ele já estava com 17 anos, 1962. Aí ele entrou para uma banda chamada The Ray Davies Quartet. Essa banda era do Ray Davies. E ele foi chamado para ser o vocalista. Aí começou, mas aí acho que não deu muito certo, porque o pessoal não deve ter gostado da voz dele. Pô, a voz rouca do Rod Stewart que conquistou o mundo inteiro, os caras não gostaram, né? Vai fazer o quê? Então, saiu da banda e conheceu, isso em 1964, ele estava com 19 anos, quando ele conheceu Jimmy Powell. Jimmy Powell era um cantor lá, chefe lá da The Five Dimension, era uma banda, né, quinta dimensão.
onde ele foi chamado para ser vocalista, também gaitista, que ele tocava gaita, né? Aí ficou um tempo lá nesse The Five Dimension, mas também acho que não deu muito certo. Ele saiu e foi pro The Roots Man. É outra, não parece nome de banda de criança, né? Roots Man. Então, foi nessa banda que ele gravou o seu primeiro trabalho, né? A banda gravou o primeiro trabalho e ele apareceu já a voz dele no disco. A música, inclusive, foi single na época, né? Good Morning, Little Schoolgirl. Bom dia, pequeno estudante. Esse é o nome da música do cara, né? Bom, aí o que acontece? Esse Roots depois acabou mudando de nome. Mudou para Stempak. E esse Stempak, inclusive, na realidade, excursionou com Rolling Stones. Mick Jagger e tudo. Carregou eles para excursionar com eles. Deve ter aberto o show dos Rolling Stones naquela época, né? Só que o Stempak também acabou não vingando, né? Fechou também, né? E nessa época que ele já estava fazendo algum sucesso, ele foi chamado para uma entrevista lá na BBC, botaram o nome dele de Rod DeModge. Rod DeModge. Aí disseram que é porque ele representava muito bem o modo de vida, o estilo de vida dos mods. Não sei lá o que é isso. Não sei que mods aqui no Brasil, aqui a gente tem outra função, né? Eu conheço mods aqui, mas funciona de outro jeito. Mas ele ganhou o nome de Rod DeModge, eu não sei porquê. Só que depois daí, logo em seguida, o Stempak também fechou, acabou. Isso era já 66. Ele estava aí com 21 anos. Aí ele foi participar do Shotgun Express. O Shotgun Express era uma outra banda, inclusive, quem estava nessa banda era o Peter Green e o Mick Fleetwood, que depois fundaram o Fleetwood Mac, que eu até falei deles aqui no primeiro vídeo. Então essa turma saía tudo do mesmo buraco ali, né? É engraçado. E aí tem um pessoalzinho que de vez em quando faz a crítica. Bom, esse cara só fala de pessoal dos anos 80. Pô, também fazer o quê, né? Não tem nada que presta hoje em dia, praticamente. Poxa, um dia que aparecer alguma coisa boa hoje em dia, que tenha história, a gente fala, né? Pois é. Mas aí, como eu falei, eles ficaram no Shotgun. Depois o Shotgun também não evoluiu. Ficou algum tempo lá, os caras acabaram indo para outras situações, e aí ele conheceu nada mais ou menos do que o Jeff Beck. O Jeff Beck tinha um quarteto, né? Tinha um grupo, né? Era um quarteto, não era um grupo, e ele foi chamado para ser o vocalista do Jeff Beck Group. Para quem conhece música, rock, inglês, americano, quem acompanha rock, quem conhece a história do rock, sabe muito bem o que representa o Jeff Beck para o rock, né? O Jeff Beck é uma figura lendária no rock, então trabalhou com ele, né? Aí, depois de algum tempo, o Jeff Beck também resolveu dar uma saída. E quem estava com ele nessa época, tocava com ele, era o Ron Wood. O Ronnie Wood, na realidade, que é guitarrista lá do Rolling Stones. Saiu depois na época e tal. Tá até hoje lá no Rolling Stones, que é aquela cara dele lá, cara de maluco. Bom, então, eles, durante esse período no Jeff Beck Group, eles gravaram algumas coisas legais, tudo mais. Aí o grupo acabou e ele foi então para o The Faces. Tanto ele quanto o Ron Wood foram para o The Faces. E no The Faces eles fizeram algum sucesso legal, né? Fizeram bastante tempo, né? Isso era em 1969. Ele estava exatamente com 24 anos, por aí, né? Aí foi nessa época que ele assinou o primeiro contrato, inclusive como solo, como cantor solo. E aí ele ficou dividido em The Faces e cantor solo. E foi fazendo sucesso em ambos, né? Lançaram, inclusive, como The Faces, lançaram, inclusive, um disco chamado Gasoline Alley, né? E fizeram bastante excursões. Só que nessa época ele já estava bem dividido, porque ele também começou a fazer sucesso como Rod Stewart. Somente ele, né? Bom, aí o que aconteceu? Nessa época também ele acabou sendo chamado, aí já era 1971, 72, quando ele foi chamado para fazer uma participação, botar a voz num grupo australiano chamado Fito Lee Jackson. O Fito Lee Jackson fez uma música chamada In
a Broken Hair, não, In a Broken Dream. Inclusive você vai entrar na internet e vai digitar In a Broken Dream, Fitton Lee Jackson, vai gostar, a voz do Rod Stewart lá, mas foi emprestada, né? Mas essa música, inclusive, ele regravou depois, alguns tempos depois, ele fez essa música, trabalhou essa música em algumas outras situações, né? Bom, e ficou, essa música, inclusive, foi sucesso mundial, né? Foi um hit que ganhou o mundo, né? Mas aí, já nessa época também, ele estava fazendo sucesso, já tinha lançado seu primeiro trabalho e estava fazendo sucesso com a música Maggie May. Maggie, depois você entra aí, que você vai gostar, porque a música é a ritmada legal, né? Essa música foi do álbum dele, Every Picture Tells History, Every Picture Tells History, foi o álbum solo dele, né? Aí, já estava evoluindo, né? E essa música, inclusive, chegou a primeiro lugar lá no Reino Unido, né? E em seguida ele estava fazendo outro álbum chamado